posso falar isso com propriedade. Com qualidade? Pois é, essa é a questão da qualidade. Que aí sim eu acho que o problema foi cobrança. Eu acho que assim, tanto na execução quanto na parte de cobrança. Porque quando a diretoria alinha e fala, a gente vai fazer isso porque dá, é porque dá e tem que ser entregue. Então, tanto por parte da execução, eu acho que as pessoas podiam ter se empenhado mais se elas não foram entregues tão bem quanto deveriam. E eu acho que uma cobrança também, e no sentido também de ajudar. Eu acho que faltou, eu conversando com alguns dos diretores, faltou um apoio por parte da presidência, justamente nisso, que a presidência estava assim, eu estou aqui, se der problema me chama. Quando na verdade ela tinha que falar, eu estou aqui, o que você precisa de ajuda? Eu acho que era uma figura muito mais proativa, vamos juntos, do que quando você chegar lá e fala o que aconteceu. Bruno, Guiba, parabéns pela apresentação. A minha dúvida em relação à sua proposta é a questão você falou do relatório de gestão, de como que é utilizada a estratégia nesses momentos. Porque para mim, o problema não é necessariamente a transmissão de informação, e sim no engajamento da empresa com a estratégia ou da informação. A gente passou um momento junto recentemente que a gente descobriu um erro no meu relatório de gestão. Mas isso era ter sido feito no relatório de gestão, não na sua proposta, por exemplo. Ou seja, mostra que as pessoas não leem o relatório de gestão. Então, como é que você resolve isso, o engajamento das pessoas com o momento de estratégia da empresa? Muito obrigado pela sua pergunta, Bruno. Bom, eu acho o seguinte, todo mundo fala que as informações estão disponíveis e o engajamento das pessoas não acontece. Mas eu acho que o presidente, como figura de guardião da estratégia da empresa, ele é responsável por disseminar ela. Mesmo que ela esteja disponível já no box, mesmo que ela já seja disponível no relatório de gestão, não está sendo eficiente para a nossa realidade hoje. Se os nossos membros não estão engajados, é preciso que ações sejam feitas para que a gente consiga engajar eles. Pois é, o que eu sugiro? Por exemplo, tudo tem que ser avaliado com a diretoria, com você, mas o que eu estava pensando era uma apuração de resultado em um menor período de tempo, tentar quebrar as metas que são possíveis em metas semanais, por exemplo, e em reunião de membros fazer um reconhecimento das metas de quem bateu, porque aí a gente vai conseguir parabenizar os membros, a gente vai conseguir motivar quem não conseguiu bater as metas, e a gente vai fazer um alinhamento para a próxima semana. Isso todo mundo ia ter uma maior noção do resultado, ia ter uma maior noção de onde a gente está, onde a gente quer estar e o que a gente tem que fazer para chegar lá. Um outro exemplo seria colocar alguns indicadores, diferentes do gestão à vista, explícitos no CD. Por exemplo, uma coisa que eu pensei seria colocar o atraso na porta de saída do CD. Quando uma pessoa fosse sair 2 horas da tarde, numa sexta-feira, ela ia ver que a gente está com 15% de atraso, por exemplo, e não ia sair. Pois é, mas ela não está sendo eficiente. A gestão à vista que a gente tem lá não consegue transmitir isso para os membros. As pessoas não conseguem ver os resultados de uma forma efetiva. Eu acho que principalmente a presidência é responsável por conseguir fazer isso. Ivan, parabéns pela apresentação. Tá? Queria focar em uma coisa que você escreveu na sua proposta e até dar oportunidade de voz para os conselheiros que não estão aqui presentes, que eles também tiveram a mesma dúvida que eu. Em um momento da sua proposta, você escreve: no caso de persistir com um objetivo finalístico, o desenvolvimento de membros, criar um método para mensurá-lo. Minha pergunta é: você tem alguma dúvida que o próximo PE tenha que ter como foco o desenvolvimento de membros? Não. Por quê? Então, explica melhor por que você escreveu isso. Eu não entendi isso tudo. Você escreveu na sua proposta, sim, no caso de persistir com... Bom, eu tenho certeza absoluta, eu acho, até respondi nessa pergunta, mas não depende só de mim. Eu não acho que a reestruturação do PE ela é individual, ela deve ser feita como um todo, e se alguma pessoa, algum membro, tanto da diretoria... Então vamos supor um cenário onde a diretoria tenha um cenário dividido em que algumas pessoas acham que o objetivo finalista não tem que ser o desenvolvimento de membros e a outra sim. Qual seria a sua posição? Minha posição continuaria sendo o desenvolvimento de membros, mas eu não posso impor a minha vontade aos outros. Eu argumentaria, tentaria expor meus pontos, o porquê eu acho, o porquê eu não acho que não deveria ser outro. Tá, mas não for, a decisão... faz sentido continuar sendo uma empresa júnior? Não. Não entendi essa pergunta. Não ser desenvolvimento de membros? Se o objetivo finalista não foi isso, faz sentido continuar sendo uma empresa júnior? Para mim, não. Candidato Guilherme Oliveira. Eu concordo com o ponto de vista que a avaliação do desempenho não é perfeita, não é ideal. Todavia, a gente já tentou diversos modelos, a gente já buscou profissionais qualificados, já buscando empresas qualificadas, fizemos detalhadas análises, tentando avaliação de consultor e tudo mais. O que eu quero dizer então, o que você fala com o melhoramento de AVD? Você chegou a estudar essas métricas antigas, sabe como que a gente fez? A gente tem hoje mais know-how do que quando a gente reformulou com a Alana um ano e meio atrás, onde buscou essas empresas profissionais. Como que vai melhorar isso? Beleza. Eu acho que
esse é um problema que sempre é levantado quando as pessoas propõem coisas novas, é o fato de já se ter errado muito, por que agora daria certo. Andar, a gente anda desde que a gente nasceu, e até hoje a gente tropeça. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a gente vai errar e a gente vai continuar tentando. Eu percebi um pouco sobre a VD antiga, na verdade não da AVD, mas eu conversei com os membros atuais sobre o sofá. Não consigo hoje, com ideias concretas, propor uma mudança assertiva, mas eu concordo, eu acredito que deve haver essa mudança, ela deve ser estudada com o RH, no sentido de que o principal problema é a interpretação de coisas subjetivas. O meu muito desenvolvido pode ser diferente do muito desenvolvido do Ricardo, mas realizar 2 projetos, para mim, é a mesma coisa de realizar 2 projetos para você. Não, certo, beleza. E como que a gente tira a subjetividade? Põe todo mundo para avaliar todo mundo? Não, exatamente. A gente tira colocando critérios concretos que podem ser avaliados. Por exemplo, se tivesse uma boa execução de projetos, muita execução de projetos, no cenário ideal, e a gente colocaria mais de 7 projetos, menos de 5 projetos, 2 projetos, exemplos concretos, você vai falar, pô, você executou mais de 5 projetos? Você dá um exemplo concreto que mensura desenvolvimento, que origem mensura, liderança, comunicação, esses critérios? Pois é, não consigo ver. Por isso que eu acho que deve ser um estudo, mas eu acho que é possível fazer. Eu acho que a gente deve tentar fazer, e se não conseguir, bola pra frente e tentar mais uma vez, porque a gente sempre vai errar, é errando que a gente aprende. E aprendendo que a gente desenvolve os membros. Sabe? Você diz na sua proposta que você quer disseminar melhor os processos das células para toda a empresa, porque o corpo técnico entendendo os processos, ele vai se engajar mais. Eu queria saber como você faria isso e se os processos da empresa são bem estruturados hoje a ponto de já serem disseminados. Obrigado pela sua pergunta. Uma coisa que eu acho que é muito falha, e ela deveria ser feita, seria justamente no trainee. Seria a gente mostrar um pouco mais, eu acho que deveria ser feito na época que mostra as células, o que cada um tem que fazer, como que é a rotina da célula, o que tem que ocorrer, quando que tem que ocorrer, mas principalmente depois de efetivados, eu acho que tinha que ter uma reunião, seja uma reunião no semestre, ou às vezes menos, não sei, mas conseguir passar do zero, da hora que o cliente chega na empresa, a hora que o cliente sai, da hora que o gerente vira gerente, a hora que o gerente sai de ser gerente, para todos os processos, porque eu acho que o principal poder de cobrança, de empoderamento do consultor, é que o consultor está presente em quase todos os processos. Então, uma vez que ele sabe, é ele que está participando da simulada, é ele que participa da reunião com o cliente, é ele que participa da reunião de reconhecimento, ele está presente em todos os processos. Ele sabendo um pouco melhor, quando ela não acontecer, ele vai poder cobrar. Um exemplo claro disso era, por exemplo, eu não tive minha reunião de reconhecimento e eu não sabia que ela existia. Então eu não cobrei, não achei errado, e eu acho que é por isso. A gente vai estruturando, caso haja alguma mudança estrutural muito grande, a gente repassa isso, por isso que eu acho importante de semestre em semestre, a gente atualizando e mostrando para todo mundo, porque sempre que houver uma mudança que seja muito significativa, a gente mostra, porque eu realmente acho que quem sabe cobre, quem cobra ganha resultados. Guilherme, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é sobre aquela questão de ser proativo e reativo, porque esses são 2 termos que vêm aparecendo muito dentro da empresa, e eu concordo com uma mudança para a proatividade. Só que o que eu queria que você me respondesse é como isso poderia ser feito em termos práticos. E eu queria que você colocasse sua análise com base em indicadores, processos e rotina. Como isso pode ser feito de forma prática dentro da empresa e efetiva, e se possível já link com algumas iniciativas que a presidência já está fazendo, por exemplo, com o marketing nesse sentido, de ser mais proativo em relação aos nossos resultados e metas. Certo. Bom, a proatividade é muito importante porque a gente consegue antecipar os problemas antes que eles ocorram. Linkando-se nos indicadores, quando a gente fez a análise do PE, a presidência realizou a análise do PE, a gente descobriu um lead time, a gente descobriu que o cliente que ele negocia hoje, ele só vai servir para o próximo mês. Isso, para mim, é ser proativo em termos técnicos, por quê? Porque a gente vai conseguir saber o que vai acontecer no próximo. A gente tem que, normalmente o funil era assim, a gente tinha o IC desse mês, então a gente tinha o fechamento de projetos, a gente tinha todos e no final a gente tinha chegado no próprio mês. Agora a gente tem o IC desse mês, a gente tem o fechamento de projetos desse mês, só que a chegada desse mês ele não está mais atrelado no próprio funil. É um funil que ele meio que divide. Na verdade, a chegada desse mês, o IC desse mês, o fechamento de projetos, tem que ser suprido pela chegada do mês anterior. Então é exatamente isso que é ser proativo, é identificar esses gaps, identificar esses problemas para que a gente possa solucionar e estar sempre um passo à frente. Então se a gente precisa fechar 8 projetos em agosto e o nosso
e a nossa funil vamos supor que seja de um quarto. A gente não precisa chegar a 32 em agosto, a gente chega a 32 em julho, porque esses 32 que vão chegar, eles só vão fechar no outro mês. Então, exatamente isso é ser proativo. É descobrir ações que vão fazer com que nossas ações hoje evitem problemas no futuro. Parabéns pela apresentação. Quais dos 6 indicadores estratégicos da presidência foram questionados inúmeras vezes no decorrer do último planejamento estratégico? Aponte quais são as falhas dos indicadores da célula. Como você acredita que podemos melhor mensurar o trabalho realizado pela presidência para gerar ações que motivem os responsáveis a alcançar essas metas e gerar mais resultado para você? Bom, são 6 indicadores da presidência, sendo 2 KPIs e 4 APIs. Sendo eles, então, o primeiro KPI, eficácia da estratégia, que a polêmica gerada em torno dele é o fato da meta ser 100%, e aí pode gerar uma acumulação de ninguém nunca bateu, então não precisa bater. Mas eu acho que isso já é controverso em si, tendo em vista que a gente esse semestre teve o melhor resultado desse indicador em muito tempo, então mostra que as pessoas continuam estando motivadas. O segundo KPI é o desenvolvimento médio, que ele também é complicado, porque a própria palavra desenvolvimento médio, será mesmo que ter cargos e instâncias é o melhor jeito de estar desenvolvido? Eu posso participar de vários eventos médios e não estar em instâncias, sendo que o desenvolvimento ainda pega cases apresentados e mais um fator, mas mesmo assim ele ainda é polêmico. Os OPIs têm responsabilidade socioempresarial, que eu acho que não tem polêmica quanto a isso, mas seria o número de projetos do núcleo social, seria o coisa do núcleo social, seria a eficácia operacional, que é o mesmo problema da eficácia da estratégia, tem o NPS de parceiros, que também é tão importante, e o NPS de parceiros cai no mesmo problema que eu acho do NPS de qualquer NPS. Na verdade, ele não cai tanto porque eles têm conhecimento da meta. Então, eu acho que é diferente do cliente. E aí, são 4, RSE, eficácia operacional. E deu branco do perdão, qualquer coisa pode me chamar. Acabou. Boa tarde, Guiba. Parabéns pela sua apresentação. Eu vou te dar uma opinião, então fique à vontade para discordar dela. Eu acredito que um dos principais problemas da OCJ no atingimento de resultado diz respeito à maturidade e ao profissionalismo. E na sua proposta você fala em dar mais atenção ao corpo técnico para tentar atender o cliente. Concordo, perfeitamente. No entanto, isso vai demandar uma maior autonomia do consultor, do técnico, para tomar decisão. Concordo também. Só que a gente entra em um conflito. Você acha que a UCJ, o corpo técnico da UCJ, possui maturidade e profissionalismo para essa autonomia? Visto que isso vai gerar um dano no cliente, que é o principal stakeholder. Obrigado pela sua pergunta, dele. Concordo com uma parte e discordo com a outra. Eu concordo que a gente tem um problema hoje um pouco de profissionalismo na empresa, não são todos que prezam por isso. Eu não concordo que reuniões mais periódicas geram maior autonomia para o consultor, tendo em vista que essas reuniões não são feitas só o consultor, o gerente também está presente, o gerente, até uma metodologia do Scrum que está sendo estudada, que eu acho que por reuniões mais periódicas, alinhadas sempre com o gerente, o mestre Scrum ele vai passar os backlogs, o que deve ser feito, então é muito importante. Isso não vai dar uma autonomia o suficiente para o consultor fazer o que ele quiser e prejudicar o cliente. Justamente existe o papel do gerente para que ele consiga gerenciar os consultores, ver o que eles estão fazendo, se realmente é a melhor coisa para o cliente. Eu acho que ia ser muito positivo porque mais reuniões fazem com que o cliente, que o membro tenha uma maior vivência empresarial, consiga se desenvolver mais, tanto quanto o gerente consegue sentir mais o mercado, consegue ver como é que é ter reunião toda semana, como é que é ter prazo, como é que é as dificuldades de uma empresa sênior. Então eu acho que é muito agregador, tanto para o gerente, vai ficar um pouco mais difícil a rotina, mas eu acho que a gente é tão grande quanto o desafio que está à nossa frente, e também vai ser muito agregador para o consultor, que vai poder ter uma maior vivência empresarial. Perfeito, muito obrigado. Guilherme, eu gostaria de uma pergunta muito simples. Eu gostaria que você elencasse 2 problemas primordiais dentro dos vários que você citou em sua proposta. E dentro deles, você disse qual empresa júnior poderia nos ajudar e qual empresa júnior seria e qual seria o modo como a gente deveria buscá-la? Por benchmarking, por teste, como é que seria isso? Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que um grande ponto que eu acho que tem que melhorar hoje é a evidenciação de resultado. Por quê?
porque eu acho que a gente fica muito na figura da cobrança, o tanto que a cobrança é importante, mas não é só isso. Eu acho que pessoas trabalham melhor quando o seu resultado é reconhecido. Hoje na empresa a gente não tem essa visão de, pô, o cara reverteu 10% de atraso, mandou bem para uma meta, tipo, mandou metas bem, alguma coisa assim. O reconhecimento, esse é o principal problema que eu acho, que é o reconhecimento, que também está atrelado então à transparência de resultados. Esses dois problemas eu vejo como principais que a gente deve sanar. Eu não tenho conhecimento para falar qual empresa júnior tem esse mecanismo que faz isso, mas eu posso procurar saber. Eu acho que não é muito difícil, dá para julgar, mas eu acho que instâncias como levar isso para discussões em núcleos, levar isso para FEGEM, para RDs, agora que a RD vai ser que vai ficar mais fácil de levar alguma pergunta, mas a gente tentar sempre trabalhar com a rede, mas eu não posso te falar especificamente qual seria a empresa que poderia servir de exemplo. Então você sabe me dizer um problema que o CJ vivenciou, que uma EJ já ajudou? Já ajudou? É. Não, o que eu posso falar são problemas que a gente já ajudou dos EJs, porque eu já participei do programa com o Ronan para ajudar uma empresa jurídica. Eu sei que já houveram várias iniciativas que a gente ajudou, tanto a Minas Júnior aqui. Eu não consigo perceber um benchmark que foi feito para nós, assim, por nós até hoje. Eu sei que já existiram, mas eu não tenho conhecimento também sobre isso. Guilherme, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu queria que você, dado o atual cenário de fechamento de projetos, se posicionasse a favor ou contra a prospecção ativa e como você, se presidente eleito, atuaria junto com projetos de marketing para fazer isso. Obrigado pela sua pergunta. A prospecção ativa ela é muito polêmica. Tem pessoas que acham que gera, pessoas que não geram resultado. Baseado no nosso histórico, na vez que nós tentamos então ir para eventos para tentar conseguir e a gente não conseguiu, eu falaria que prospecção ativa é uma coisa ruim, porém eu não concordo. Eu acho que onde a gente atuou foi o meio errado. Para quem não sabe, nós fomos para uma roda de negócios, onde estava todo mundo ali querendo vender o seu peixe, e se alguém quisesse comprar, também compraria. O problema é que a gente gastou um dinheiro baixo, o investimento foi baixo, e por isso que eu acho que o retorno foi baixo. Às vezes a gente ir para eventos onde só tem pessoas querendo comprar, e alguns poucos palestrantes, alguma coisa assim, seria um pouco mais estratégico. Porque aquele não deu resultado, mas não quer dizer que a prospecção ativa não dá. Eu acho que ela pode sim dar resultados, tem que ser estudado quais tipos de eventos são esses, onde eles ocorrem, quando eles ocorrem, qual a periodicidade, mas eu acho que a prospecção ativa é sim um bom meio de sanar o problema de fechamento de projetos. Mas dado o atual cenário de fechamento de projetos, você falaria para a gente fazer prospecção ativa ou não? Eu acho que o problema de fechamento de projetos que eu coloquei na minha proposta, esse é o lance da visão sistêmica. Eu acho que a solução a curto prazo que você está falando seria aumentar a nossa chegada e não tentar fazer isso. E aí, aumentando a nossa chegada, eu acho que a gente podia diversos meios, um deles sendo a prospecção ativa. Não posso falar que a gente tem que focar 100% nisso, porque a gente vai perder em diversos outros fatores. Obrigado. Larissa. Você afirmou que o principal problema do processo de ABD é a subjetividade. Você propôs duas medidas para retirar esse aspecto. Aí, no caso, eu gostaria de saber um pouco mais de detalhes sobre essas medidas, para facilitar a análise e entendimento que se pode basear com a ferramenta citada no lugar. Beleza. Eu vou explicar então um pouco mais a parametrização, que eu sei que ela ficou um pouco falha. Seria parametrização através do storytelling, para entender que as pessoas consigam entender como ser avaliado. Por exemplo, se a gente consistisse em 5 itens, o item do meio, por exemplo, ele seria se você é bom. Você pode até ser muito bom, mas você não é nada excepcional. Então, se você exerce um trabalho relativamente bom, você está no item do meio. O item um pouco de cima, o superior a esse, ele seria se você já é diferente, você já é excepcional nisso. As pessoas vêm, são poucos, tem 4, 5 pessoas que são nesse nível numa empresa. E o exemplar, o atual, seria 1 ou 2 pessoas no máximo. É aquela pessoa que entra, você sabe, esse cara é exemplar. Isso serve para baixo. Contar esse storytelling, você ia perceber que a maioria das pessoas marcaria na do meio, alguns pontos extras na de cima. Isso faria com que a meta do consultor chegasse nos 60%. E ali próximo, teria pequenas variações, mas o consultor todo seria como 60%. O gerente, se ele tivesse mais do que alguns pontos no de cima, ele já era uma pessoa que já estava mais envolvida, já estava mais preparada, então, para atuar no ramo da gerência. Por isso, que a média da AVD é 70%. Então é muito importante entender isso, porque é impossível uma pessoa ter
10, 12 pontos exemplares nesse quesito. E se todo mundo soubesse disso, com certeza nem todos marcariam vários exemplares. Eu, depois de ouvir essa história técnica conversando, ia avaliar diferente. Guiba, parabéns pela apresentação. Sobre a institucionalização, a gente vai abrir mão de uma parte do nosso faturamento para mandar para a FAP, certo? E com isso a gente vai ter um professor orientando para a gente. Obrigado a ser. Você acha que isso vai ser benéfico ou não ter um professor orientando o nosso projeto? Pois é, não é obrigado, mas eles vão poder, vai ser mais fácil deles querer ajudar, porque todo o tempo que os professores dedicarem ao CJ será mais das horas de trabalho. Eu acho benéfico sim, porque isso, a gente sempre tenta aumentar a nossa qualidade de projetos, sempre deve, nem sempre, mas quando houver problemas a gente poderá recorrer nisso melhor. Porque antigamente acontecia, a gente precisava de uma ajuda e a ajuda vinha, talvez não com toda a força que precisava, não no tempo que precisava, não com o engajamento que precisava. Então eu acho que a gente tem que ser, agora a gente tem que fazer um controle muito firme, porque com certeza vão aparecer muitos professores querendo ajudar simplesmente para bater a hora de trabalho. Então a gente precisa saber quais projetos de fato precisam de ajuda, qual professor de fato quer ajudar, pois eu acho que isso vai aumentar. Então a gente vai atuar em cima disso. Eu acho que não é pegar todos os professores e colocar em todos os projetos que não precisam, porque a gente precisa desenvolver. Mas quando chegar uma parte e a gente não consiga superar isso, eu acho muito interessante a gente procurar o professor e ter um professor mais disposto a ajudar. Riva, eu queria saber se você concorda com a meta da BJ de uma BJ de alto crescimento. Eu não tenho conhecimento dessa meta. Tá, é basicamente assim. A EJ de custo T5 tem que bater 10% do faturamento e do número de projetos em relação ao período do semestre anterior. Você acha que com esses dados você consegue se posicionar? Senão a gente muda a pergunta. Eu tenho outra. Eu consigo. Na verdade, eu não concordo com muitas coisas da clusterização do cluster 5, eu estava até lendo isso hoje de manhã. Mas o alto impacto, eu acho realmente viável. Por quê? 10% ele é um número que ele também é usado na própria Ambev, a gente sempre tenta crescer o faturamento e reduzir as despesas. É um número mágico que ele foi criado como possível de se fazer, embora seja muito mais desafiador. Porque quanto maior a empresa, mais difícil é crescer 10%. Porque se você fatura 1.000 e você vai para 2.000, você cresceu 100%, muito fácil. Se fatura 300 mil, é muito mais difícil você conseguir esses 30 mil. Eu acho difícil, eu acho desafiador, mas eu concordo que uma empresa que consegue 10% é alto impacto. Eu acho que essa meta devia continuar. Tá, a gente tem o maior faturamento da rede, mas até hoje a gente não conseguiu alcançar alto crescimento. Você ainda continua achando que, tipo assim, mesmo diante desses desafios, a gente... Continuo achando que a gente não conseguiu alto crescimento, uma vez que a gente é muito grande, mas a gente não está conseguindo crescer, no alto crescimento seria um crescimento rápido. A gente já é enorme e por isso a gente não está conseguindo o crescimento rápido. Talvez a gente tenha muita influência, a gente tenha um faturamento muito bom, a gente é muito desenvolvido, mas de fato a gente não está tendo um alto crescimento, uma vez que a gente não está crescendo muito. A gente consegue aumentar o faturamento, mas não em relação às outras empresas. Tá, quanto a gente tem? Mais 3 minutos. Mais 13 minutos, não? 3 minutos, 10 minutos. Meia hora. Meia hora, 3 minutos. Tá bom, 3 minutos. Tem mais perguntas? Nossa, Galera, levanta a mão depois. Já deu. Obrigado. Guiba, muito está sendo dito nas propostas em geral sobre colocar a metodologia Scrum ou Agile dentro do LCJ. Eu tenho 2 perguntas sobre isso, mas antes eu quero saber, você é a favor disso ou não? Sou a favor. Nessa sabatina de projetos, eu tentei deixar claro que antes da gente conhecer alguma coisa, a gente não deveria julgar ou louvar essa coisa. É meio hipócrita a gente conseguir julgar. Dessa maneira, minha segunda pergunta é: você conhece o PMBOK? Sim.
O PMBOK ele tem uma longa tradição dentro da UCJ. Ele começou aqui há bastante tempo, ele sempre foi muito difundido e sempre foi uma coroa, uma joia da coroa dos diretores de projetos. Infelizmente, o nível de conhecimento do PMBOK só vem diminuindo na UCJ e nas células de projetos, em geral. Eu queria que agora você falasse assim, conhecendo o PMBOK, conhecendo o Agile como você conhece, você ainda acha que a gente deveria colocar mais esforços no Agile do que no PMBOK? Ou a gente deveria voltar um pouco às nossas raízes, aumentar o nível de conhecimento da nossa empresa, nos nossos diretores de projetos, antes de sair do lugar? Beleza. Eu concordo muito que é muito difícil você opinar e fazer alguma coisa sem conhecer. E foi por isso mesmo que semana passada e retrasada, a gente fez 2 semanas de imersão dos consultores do Weber. A gente fez uma reunião, a gente discutiu muito o Scrum, sobre a sua possível implementação ou não. A gente ouviu vários lados e eu acredito que ela é necessária no seguinte quesito, não para esquecer as outras metodologias, mas no quesito que a gente quer ter, mudar a rotina da célula, que a gente quer ter mais projetos, com uma menor periodicidade. Eu acho que o Scrum ele consegue colocar isso no sentido de que a gente consegue estabelecer metas, estabelecer os backlogs em si, depois os sprints, e a gente sempre checar se o que está acontecendo. Não é abandonar as outras, mas seria ter uma ferramenta a mais, para caso necessário, em algum projeto que implemente essa ideia de reuniões periódicas. Voltando na pergunta da Isabela em relação ao método de bater o processo de faturamento, você entende como a gente faz a projeção de faturamento dentro da UCJ? Porque a gente não faz uma meta de faturamento, mas você entende que você concordando com isso, teria que ter uma meta de faturamento? Não, a projeção do faturamento e a meta de faturamento para mim é a mesma coisa. Tá, mas a gente não se baseia nisso para poder. A gente não chega, a gente pega um valor do faturamento e coloca o que a gente quer chegar nesse valor. É baseado em projetos anteriormente. Então, quais são os impactos que isso deveria ter na sociedade para poder atingir essa meta de 10%? Ok, eu concordo. Obrigado, entendi sua pergunta. Bom, eu não acho que a gente tem que criar uma meta para ganhar prêmios. Eu não acho que a gente tem que fazer o foco. Quanto eu preciso crescer para ganhar outro impacto? Quais são os impactos de chegar a essa meta? Eu acho que se a gente tem que tentar fazer do jeito. Eu não tenho conhecimento nem propriedade para falar sobre o financeiro, mas eu acredito que se o jeito que está fazendo ele faz sentido, ele a gente está conseguindo fazer uma projeção de resultados sustentáveis, tudo bem. Mas a gente não pode tentar mudar esses resultados sustentáveis justamente para tentar ganhar um prêmio. O prêmio é consequente. Se a gente conseguir realizar mais projetos, melhores projetos e ter um faturamento maior, mesmo que ele não esteja na meta de como a gente criou, a gente vai conseguir o prêmio da BJ. Uma vez que o prêmio da BJ não olha a meta que você tem, e sim o resultado realizado. Mas mesmo assim você não concorda com a meta de 10%? Sim. Mesmo sabendo que a gente não vai alcançar ela? Não concordo que a gente nunca vai alcançar ela. É muito difícil. Como a gente vai alcançar ela então? Mas é porque a gente não tem que focar nesse prêmio. Por que a gente tem que ganhar o prêmio da BJ? Nossa missão não é, nossos objetivos não tem nenhum deles para ganhar prêmios. Eu não acho que ganhar prêmios é o importante. Eu acho que se a gente nunca vai alcançar esse prêmio, que seja. Se a gente vai conseguir desenvolver nossos membros, se a gente vai conseguir ser sustentável financeiramente, eu acho que a gente está de boa. Acabou o tempo. Caramba. Guilherme, candidato. É assim. Nas 3 últimas gestões do grupo, a gente percebeu grandes avanços. Isso também se deve a um determinado ponto de inflexão que aconteceu, que foi o acompanhamento da vice-presidente, que é responsável pelo núcleo social. Você, excelência, seu vice-presidente, vai ser responsável pelo núcleo social o semestre que vem, com 2 coordenadores inéditos. Como você pretende fazer o acompanhamento e, principalmente, pensando em como foi feito o acompanhamento nessas 3 últimas gestões? No caso, Dona Isabel e Camila. Certo. Bom, a gente pode ver que os resultados eles foram só melhorando, justamente porque, não acho só pelo acompanhamento, mas pelos próprios coordenadores em si, que deram o máximo deles para tentar fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que o desafio agora, que é o novo, seria conseguir coordenar 2 pessoas para elas não fazerem, às vezes, retrabalho, não perderem tempo com coisas que não precisam. Por exemplo, vou tirar um exemplo de retrabalho. Ontem eu manifestei interesse, os 3 coordenadores, os 2 me mandaram e-mail. Então a gente perdeu um tempo ali que eu não precisava. Então acho que a gente precisa arranjar um jeito de coordenar as ações, fazer com que a gente consiga gerenciar isso de uma melhor maneira possível. Eu acho que o principal jeito de fazer isso é o acompanhamento próximo. É estar ali quando precisar, tentar descobrir. Eu acho que é o que eu falei, é errar e acertar. Então a gente vai errar muito no começo, mas a gente vai tentar fazer uma estratégia que para os próximos coordenadores dos 2, eles já tenham
coisas palpáveis, já temos materiais para que eles não errem tanto. Mas eu acho que mudar uma estrutura assim vai ser difícil, a gente vai errar, eu te afirmo que nós vamos errar, mas a gente vai tentar aprender com isso e tentar fazer o nosso melhor. Guilherme, na sua proposta e também nessa matéria você citou a questão do indicador de NPS. Que segundo você mesmo, você não concorda para a gente utilizar ele. Aí eu vou fazer uma pergunta no que o Vitor está fazendo, vou colocar a minha opinião, eu queria que você se posicionasse. Na minha opinião, o indicador de NPS hoje ele cumpre exatamente a função que ele se propõe a cumprir. Porque o que ele se propõe a cumprir é medir o nível de satisfação do cliente, não é medir a qualidade do projeto. Não sei se você consegue entender essa diferença. Porque, por exemplo, o projeto foi indicado na iniciativa legal, ele está buscando medir o resultado de projetos. O NPS busca medir a satisfação do cliente. Então, para mim, quando um cliente que recebeu um projeto ótimo, mas deu um NPS neutro, ele está indicando a satisfação dele, por algum motivo, né? Um projeto de consultoria não envolve só a qualidade da execução, mas envolve, por exemplo, a qualidade do relacionamento, né? Como que foi conduzido com o cliente. Então, quando ele dá o NPS 7, é a percepção dele. Veja que é percepção de valor. Entendeu? Então, eu queria que você se posicionasse de novo, concordando ou não com a minha fala, e desse assim, um sim ou não para o uso do NPS dentro do CESAM. Beleza, eu concordo com o que você falou no sentido de que o NPS mede a satisfação do cliente. Mas eu continuo não concordando com o NPS. Eu vou te dar 2 exemplos concretos do porquê eu não concordo. Eu realizei 2 projetos diferentes, um com o Leonardo, que era o Factor, que era um cliente muito crítico, e o outro com a Fernanda, que era um cliente zero crítico. No Leonardo, na nossa primeira entrega, a gente fez uma excelente entrega, sem nenhum problema, e o NPS dele foi 7. Ele não falou que não estava satisfeito, ele não falou que faltou alguma coisa, ele simplesmente falou, nós somos júnior. Isso não mediu satisfação dele, isso mediu que ele não indicaria por alguma razão, mas ele estava satisfeito com o trabalho. Do mesmo modo que o meu outro cliente do projeto Sabor Local, a Fernanda, a gente entregou 2 planilhas para ela, que ela não usou, ela não estava satisfeita, mas ela simplesmente deu 10 para a reunião por ela não saber, achar que é uma coisa interna, que isso vai prejudicar a gente, se não fazer, porque ela tinha um bom coração no fundo, assim. Ela não queria prejudicar a gente, mas isso não mediu a satisfação dela. Eu não acredito no NPS justamente porque os 2 exemplos que eu tive não me mostraram a satisfação do cliente nesse sentido. Pode ser que eles realmente sintam, mas pelas justificativas do NPS, eu não concordo. Eu acredito que a qualidade e a satisfação do cliente estão muito atreladas, embora não sejam a mesma coisa. Mas eu acho que uma justificativa, uma saída disso, seria o projeto legado executado da melhor forma. Você ponderou, na minha opinião, muito corretamente, que um dos grandes problemas da empresa hoje é a falta de alinhamento estratégico. Né? E assim, existe uma grande discussão sobre o que poderia gerar isso. Tá? E aí é uma discussão que eu já vi muita gente do CJ falar que poderia resolver o problema, seria mudar, né, a metodologia, né, de planejamento estratégico que a gente utiliza. Hoje a gente utiliza o BSC, que ele é pautado em objetivos estratégicos, né? De certa forma ele está atrelado ao desempenho das pessoas, mas ele não é diretamente métodos relacionados a pessoas. E isso poderia fazer com que a gente não tivesse um alinhamento estratégico muito seguinte. Aí eu queria saber o que você pensa sobre isso e qual outra metodologia de planejamento estratégico você acha que poderia ser adotada para suprir esse gap. Beleza. Você pode repetir, por favor, o mesmo ponto? Tá. A falta de alinhamento estratégico ele pode estar pautada acho que é por causa do BSC. A falta de alinhamento do BSC. Eu não concordo muito com isso. Por quê? Eu acredito que o BSC é claro, ele tem os indicadores. O que eu acho que é o problema de alinhamento de estratégia não está em si nos indicadores, mas como eles são mostrados para a empresa. Eu acredito que a gente consegue quebrar em área por área, em objetivo estratégico por objetivo estratégico, o que cada um deve fazer, o que cada um está atrelado. E a gente consegue pegar isso. O problema é que eu acho que não tem uma cultura de procurar os resultados, que as pessoas não se veem nesses resultados. Você conseguiria me falar uma outra metodologia de planejamento estratégico que poderia suprir mesmo que essa possibilidade de quebrar mais os indicadores? Não sei se é o OKS. Qual? OKS. Você conhece a metodologia?
muito pouco para falar aqui sobre isso. Não, tranquilo, mas pode continuar falando sobre isso. Pois é, sobre o BSC, eu acho que o que faria com que aumentasse o elemento da estratégia era a gente conseguir quebrar em uma menor periodicidade as metas. Eu sei que não são todas são possíveis, eu sei que talvez nem seja possível, mas eu acho que o estudo é muito importante nisso. Porque se a gente conseguisse quebrar em metas semanais, a gente ia conseguir ter um alinhamento melhor. Por quê? A gente ia conseguir ver todo mundo, onde que a gente está e aonde a gente quer estar num universo de tempo muito curto. Então a gente conseguiria falar, pô, o que eu preciso fazer para a semana que vem? Porque é muito difícil você falar, o que eu preciso fazer daqui a um mês, daqui 2 meses, 6 meses. Nossa proposta necessita que em alguns processos seletivos da UCJ existe pessoalidade. E você fala principalmente nas outras células iniciadas de projetos, que projetos têm mais pessoas avaliando e aí o nível de criticidade aumenta. Eu queria me falar baseado em que você fala que tem pessoalidade nos processos seletivos e como presidente, o que você faria para retirar essa pessoalidade já que ela existe? Muito obrigado. Você pergunta, eu falei da minha proposta, na verdade, que existe a possibilidade de haver pessoalidade, é muito diferente de haver pessoalidade. Quando eu falo da gente atuar de forma proativa e não reativa, é justamente isso. Uma vez que até hoje pode não ter sido um problema, mas pode ter que no próximo processo seletivo haja uma pessoalidade e aí sim a gente tem um problema muito sério. Não posso afirmar que até hoje já houve, mas que abre um espaço muito grande, uma vez que tem só uma pessoa avaliando, no máximo 2. Eu acho que um auxiliar nesse processo, que seria o RH, um mínimo de informações, poderia sanar esse problema. Não posso falar que houve, eu acho que o fato do PSP ter muitas pessoas é justamente isso. Quanto menos pessoas avaliando, menos é uma percepção pessoal, uma percepção individual, e mais é uma percepção coletiva. Então só eu falo que isso é ruim, mas eu falo que isso é ruim, todo mundo fala que isso é bom, não necessariamente a minha visão está certa. Provavelmente, se eles fizeram avaliações separadas e chegaram à mesma conclusão, é mais provável que eles estejam mais certos do que eu. É isso que eu penso. Por isso que eu excluí o PSP dessa análise, porque eu acho que já tem 7, 8 pessoas, é muito diferente de ter uma ou 2. Guilherme, na presidência a gente acaba que não enxerga tão explicitamente o resultado do nosso trabalho, muito porque o principal do nosso trabalho é auxiliar o resto da diretoria a alcançar os seus resultados. E você falou tanto que às vezes mudar o jeito como a gente acompanha e até o jeito com que a gente propõe metas pode fazer com que a gente consiga expandir o nosso resultado. Pensando nesse viés que você trouxe, eu queria que você falasse como você pretende operacionalizar isso na rotina da presidência para garantir não só que a gente alcance melhores resultados, mas que as pessoas que ocupem o cargo de presidente ou vice-presidente se sintam mais responsáveis pelos resultados que a empresa está adquirindo. Bom, obrigado pelas suas perguntas, Mário. É muito difícil você chegar no processo de sabatina e já saber tudo que você vai fazer, tudo que vai dar certo, tudo que vai dar errado. É muito mais fácil você analisar como possibilidades e o que você pode chegar a vir a fazer. Eu acho muito importante, é muito difícil já ter feito uma operação de como que eu vou operacionalizar isso. Mas eu acho importante que isso seja feito, e eu acho importante que o estudo em cima disso seja feito. Seja guiando com a diretoria, seja pesquisando metodologias, seja fazendo benchmark, usando nossa parceria com a ABEM, em como realizar isso. Porque hoje eu identifiquei problema, não tenho a solução específica para saná-lo, mas eu acho que é um problema e eu acho que a gente tem que estar justamente à frente do mercado. Acho que a gente tem que pensar para frente. Essa é a minha análise. O que fazer exatamente, eu não tenho como te falar hoje. Quem é a principal pessoa que você precisa perguntar isso, então? Não entendi. Você não sabe o que você tem que fazer, assim, teoricamente, você não sabe como operacionalizar. Com quem você tem que descobrir isso? Com o presidente. Mas só o presidente? E eu acho que com a diretoria. Eu acho que decisões estratégicas assim têm que ser alinhadas tanto com a diretoria como com a presidência, mas no fundo com todos. A questão é que pessoas que já estão na diretoria e na presidência, elas têm uma capacidade analítica maior do que aconteceu e se é possível ou não isso ser feito. Guiba, voltando na questão dos cânceres, existem 3 pilares para a gente classificar as dores de um EJ. E eles são execução, pessoas e mercado. Eu queria que você posicionasse ou seja entre esses 3. Beleza. Eu acho, como eu falei no meu, quando fizeram uma pergunta, não lembro qual deveria ser o nosso foco, eu falei tanto desenvolvimento de membros quanto foco no cliente, que eu acho que é justamente onde a gente deve se pautar nesses 2 pilares, que são as pessoas. Eu acho que a gente tem feito um bom acompanhamento de pessoas, o RH tem muito mérito nisso, as iniciativas que ele teve. Quanto ao mercado, eu acho que a gente tem que ter as melhores soluções, eu acho que a gente ainda não faz, no sentido de que a gente não leva em conta, que eu expliquei na minha proposta do meu PPT, as especificidades de cada cliente.
Então, 2 clientes diferentes entregariam a mesma coisa. Isso não pode acontecer. É mercado, pessoas e execução. E a execução está diretamente ligada ao mercado. Quanto melhor a nossa execução, melhor a gente atende o mercado. E eu acho que é um ponto. O ponto que a gente pode melhorar é justamente aí, no sentido que a gente conseguiu desengessar os portfólios, agora a gente vende soluções. Mas a gente não conseguiu desengessar o jeito em que os consultores executam. Eu me incluo nisso. Eu ainda não penso qual seria a melhor solução para um cliente específico, e sim qual seria a melhor solução para o problema. E às vezes esses dois não são a mesma coisa. Eu vou ler rapidão para você como é que é melhor. Classifica aí, você fala sim ou não, você acha que a gente está caçador ou não. Pessoas, nossos membros não se entregam 100% à empresa. Sim. O mercado está saturado dos produtos ofertados pela minha já. Não. Nossos processos estão arcaicos. Mais ou menos. Essa eu não posso te falar no sim ou não, porque eu acho que não estão todos ultrapassados. Eu colocaria mais ou menos. Danilo, ainda tem mais essa data que você respondeu. A gente está entrando agora no momento de crítico para o semestre, para o próximo semestre. A gente está entrando agora no final do programa trainee. Desde domingo a gente conversou muito sobre isso na reunião do conselho. No semestre passado, a gente chegou a fazer uma análise muito superficial sobre a produtividade da UCJ, pensando em como adicionar mais pessoas em projetos e como a empresa não necessariamente gera mais resultados para a gente. A gente tem uma produtividade marginal decrescente. Sabendo isso, e sabendo que existem empresas juniores consideradas melhores do que a gente, que tem menos pessoas, fazem mais projetos e, em grande parte, melhores projetos, e aí tem melhores indicadores para a BJ, para toda a rede, eu queria que você argumentasse. Se você gostaria que a UCJ caminhasse para um corpo técnico menor, mas mais produtivo, ou para um corpo técnico maior, com uma produtividade média para baixo, com riscos, e aí como que isso vai gerar o resultado? Beleza. São duas visões. Tem uma visão imediatista, que seria pensar que o nosso cenário de fechamento de baixo de projetos está baixo, então a gente precisaria baixar menos pessoas para que a gente precise estudar mais projetos com menos pessoas. Só que eu acho que a gente está num período de crise e que esse período vai virar e a gente vai conseguir dar a volta por cima. O problema é a gente ter um corpo inflado, um corpo menor, e quando a gente conseguir virar esse resultado, a gente não tem pessoas para executar projetos. E aí a nossa produtividade vai cair, porque ela vai estar no máximo, mesmo assim a gente vai conseguir aumentar ela. Então eu acho que hoje, tem uma visão a longo prazo, a gente teria um corpo maior, teria uma decaída na nossa produtividade atual, mas como o cenário virasse, porque eu tenho confiança que a gente consegue virar. Você prefere ter muitos ruins ou poucos bons? Poucos bons. Eu acho que exatamente isso que eu ia falar. A nossa decisão ela deve ser pautada não na nossa produtividade ou não, mas sim no quão bons treinos são. Se tem 21 treinos bons, a gente não deve passar mais ou menos por causa de mercado, por causa de projetos. A gente deve passar os quão bons tiverem. Se tiverem 10 bons, passam 10 bons. Se tem 21 bons, passam 21 bons. Não pode ser critério de passar ou não o número de projetos atual, porque eu acho que é um cenário que pode mudar. Acabou o tempo? Tem 30 segundos. Ainda tem 30 segundos. Não pode ser Ricardo, que tá... Eu acho que já apareceu. Vai lá, cara. Vou mandar uma de sim ou não, depois você manda. Tá, você dando uma minha de sim ou não? A minha é sim ou não? Mesmo. Vou pegar a questão do NPS de novo. Tá? O nome do NPS significa Net Promoter Score. E aí a gente tem 3 classificações: promotor, neutro e detrator. Você citou 2 exemplos. O seu cliente, ele gostou muito do projeto, da equipe, mas coloca uma ponderação que a gente é júnior. Ele dá um NPS nível. A sua outra cliente recebeu 2 planilhas que ela não usou, mas dá um NPS promotor. Você entende que a cliente que deu um NPS promotor ainda tem mais probabilidade que ela seja uma promotora da marca do CJ fora no mercado? Você entende que a metodologia NPS é mais abrangente que qualidade. Ela quer entender como todo o processo de consultoria ou todo o processo de serviço, depende do setor, vai influenciar em como o seu cliente promove ou é detrator da marca no mercado. Então eu queria que você posicionasse com sim ou não, se você continua avesso à utilização do NPS dentro do CJ, ou você não, se eu não posso colocar. Essa é boa.
Tá, eu continuo achando que minha resposta é não pra você, porque é o seguinte, ela deu o NPS 10, por exemplo, mas ela não seria promotora. Ela deu o NPS 10 no sentido de que ela não viu resultado nenhum. Se o projeto acabasse ali, ela não ia indicar a gente, porque ela não viu o resultado, ela não usou nada. A questão é que ela era uma pessoa que pensou, pô, mais pra frente deve vir alguma coisa. Mas ela não indicaria quando ela não visse resultado. Eu acho que isso é muito mais do humor do cara no dia do que se ele está satisfeito ou não. É por isso que eu me condicional. Eu ainda não concordo. Tem 4 perguntas e 4 segundos e essa é sim ou não. Beleza. Ele disse que você acabou de responder para o Ricardo, vou te dar um dado. Tá? O NPS pós 6 vezes da UCJ, mesmo com o cenário que você está falando, a gente não implementa, é 5%. Tá? Tendo em vista isso, você continua afirmando isso que você acabou de falar? Sim, e eu preciso ficar o quê?